Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do Ateliê. A gente está dando continuidade ao nosso projeto. E primeiro, antes de eu começar a pintar, quero saber quais vídeos você já assistiu desse projeto. Comenta aqui embaixo para a gente saber se você está acompanhando. A gente já fez várias flores e cada flor que a gente pinta é num papel diferente. E eu vou comentando sobre os estilos, né? O que você pode fazer com cada papel. O papel de hoje é o Harmony. Ele é o Harmony da linha Cold Press. A gente vai ter 3 tipos de papel nessa linha Harmony. Foi uma das primeiras linhas de papel que foi direcionada para o estudante, né, um papel de celulose que não tem algodão, que tinha as 3 texturas que normalmente a gente só encontrava em papéis profissionais. Então essa linha do Harmony trouxe já para quem está estudando aquarela ter a sensação de como é trabalhar em texturas diferenciadas. A gente vai ter o Cold Press, que a gente vai fazer hoje. Ele tem também o rugoso, aquele mais fortinho, e o liso, que é mais ou menos o que a gente trabalha bem para ilustração botânica, científica, bem lisinho. Então, assim, são formas da gente ir treinando para entender a diferença entre as texturas. Lógico, sempre vai ter uma diferença entre um papel que é de algodão e um papel de celulose, mas a intenção é muito boa. Para quem ainda não tem a condição de comprar um bloco de algodão, ou então para quem ainda quer saber como funciona antes de chegar lá num papel mais profissional, ele vai te dar essa possibilidade, certo? Então vamos lá. Nossa flor de hoje é a Calas. Ela tem essa forma, parece um copo de leite, só que ela é colorida. A gente vai encontrar ela em várias cores, amarelos, vermelhos, assim, uns tons mais fortes, até roxa, preta, eu já vi. Então, a bonita dessa é que ela tem uma variação aqui em cima, e aí isso aqui vai ser um super efeito que a gente vai conseguir fazendo com esse papel aqui, tá? Então, vamos pintar junto essa partezinha, vocês vão gostar. Deixei aqui, ó, várias pra gente se inspirar. Por quê? Quando a gente vai pintando, né, desenhando, dependendo do ângulo, ela vai mudando. Então, deixei algumas para vocês verem aqui. Ela vai abrindo mais ou abrindo menos. Essa aqui estava mais aberta, mas com pouca interferência do verde. E essa aqui já está mais comprida, ela ainda não abriu toda, mas tem mais interferência do verde. Então, eu escolhi essa aqui para desenhar. A voltinha dela tá pequenininha para a gente poder ver mais aqui. Então eu mexi um pouco também na composição só para a gente ter essa sensação do verde começando aqui. Então é basicamente uma flor verde que tem algumas áreas mais claras. Mas antes da gente se empolgar e trabalhar com essa área verde, vamos dar uma passadinha primeiro no tom, né, no branquinho que ela tem aqui. É um branquinho meio esverdeado, né? Eu vou usar para isso um amarelo de Nápoles. Vou botar aqui que ele é bem clarinho. Um amarelo de Nápoles misturado com azul royal. Quem não tiver esses 2 tons, tenta misturar um pouco das 3 cores primárias para fazer neutros, que vai dar certo. Inclusive, neutros, né, foram o tema do último mini curso aqui do ateliê, a gente trabalhou bastante. Então, olha só, já deu o tom e eu vou começar a introduzir aqui. É bem clarinho mesmo, tá, gente? Assim, não é para pintar de cinza a flor, não. É para você ter uma sensação só de um sombreado, vai começar devagar. E tem que manter um pouco do branco dela também, porque senão ela vai ficar uma flor cinza. Então aqui é para dar uma ideia da sombra suavemente. Eu vou aproveitar e vou jogar essa sombra aqui em alguns pontos também, que são pontos mais claros. Aqui depois já vi um verde mais amarelado, que o verde dela dá volta é mais amarelo, mas essa área tá na sombra. Então, até com esse tom já deu pra gente começar a ver um pouco de volume. Eu vou esverdear um pouquinho mais essa mistura agora. Aí eu vou botar ela num tom mais amarelo, mais iluminado. E vou começar a acertar esse tomzinho da sombra aqui, né? Nem muito azul, nem muito amarelado, porque ainda é um tom de sombra. Aqui, que vai começando a ficar um pouquinho mais esverdeado perto dessa área de cima.
Aqui. Eu já dei aqui uma pequena base, vou trabalhar um pouco aqui, depois a gente vai fazer o efeito dessa mancha dela. A mesma coisa aqui, vou continuar com o verde. Ó, esse Harmony aqui, o Cold Press, de todos os três, esse é o que eu mais gosto de usar. Eu gosto dessa textura. É uma textura que me agrada. Eu até compro, quando eu compro o watercolor, vocês assistiram o vídeo do watercolor? Quando eu compro ele, que eu compro em rolo, eu compro nessa textura, Cold Pressed. Que pra mim, assim, é o que eu consigo fazer mais efeitos. Posso usar tanto a textura do papel para criar efeitos, quanto detalhes, né? Não é o detalhe feito num papel bem lisinho, é um pouco diferente, mas quando eu tô trabalhando com uma figura, né, um trabalho que não é exatamente uma situação científica, isso funciona. Aqui, para combinar, gente, olha o meu pincel fazendo uma combinaçãozinha bonitinha aqui, ó. Escolhi o pincel verde de cabo verde para combinar com a nossa folha. Tudo tá molhado, né? Acho que aqui agora já secou. O que acontece com o papel que não tem algodão? Mesmo ele tendo a textura, mesmo ele se propondo a ter essas três texturas diferenciadas, para a gente sentir como é isso num papel profissional, o papel de algodão vai secar mais rápido. Ele não se mantém úmido tanto quanto um papel de algodão, né? O papel de celulose não se mantém tão úmido assim. Então, você vai ter que voltar, molhar o seu papel para criar o que você precisa, tá? Lembra disso. A diferença entre os papéis. Eu vou misturar um pouco aqui de azul cobalto para a gente fazer esse verde mais fechado. Ó, perfeito, hein? Você quer saber como é que faz? Pra saber o tom da coisa, você pinta bem na bordinha, ó, e coloca aqui. Dá certinho. Vou botar aqui que foi o resultado desses dois. O que eu quero fazer aqui nessa voltinha? Eu não botei ela pra cima. Algumas são, mas essa aqui tava voltada pra baixo. Ela tava assim, ó, mais voltada pra baixo aqui. E eu achei bonito esse movimento. Eu vou dar uma molhadinha aqui, porque meu papel já secou. Só nessa parte de cima aqui. Aí eu vou começar a encostar a tinta aqui. E com o pincel seco, eu vou dar aquela puxada e arrastada. Então, a mancha que ela tem, depois eu dou uma detalhada, mas a mancha que ela tem, ó, a gente vai alcançar uma primeira etapa de mancha assim. Molha seu papel e deixa a tinta escorregar ali na superfície. Quando secar, eu vou fazer as dobras, porque ela tem umas dobras. Agora eu vou pintar a parte de trás aqui, ó, que é bem escurinha já. Já não tem tanta mancha assim. É a ponta mesmo dela, a ponta dela dobradinha. Quando seca essa parte aqui, eu vou trabalhar aqui embaixo. Mesmo o verde daqui vai aparecer aqui também. Esse verde, ele vai desmanchando aqui pra cima.
e ele vai se tornando mais amarelado. Nessa tinta aqui da Paul Rubens já tem um verde bem amareladinho, que é com ele que eu vou puxar. Ao invés de puxar com água, eu vou puxar com cor. Essa dobra é esverdeada escura. Depois eu volto aqui. Eu vou continuar escurecendo aqui para baixo agora, porque o caule é bem verde, bem intenso. Eu vou deixar iluminado aqui mais pro meio, então eu vou dar uma desmanchada aqui com a água. Pronto. E vou aqui, ó. Quem tá fazendo junto aí comigo? Quem foi que comprou o bloquinho? Depois me conta. Você tá gostando, você tá achando interessante. Eu acho o máximo isso, gente, testar. Sempre falo aqui para as alunas, né? Testem os papéis. Desde o primeiro vídeo eu tenho comentado isso, assim. Quando me perguntam que qual é o melhor papel, eu tenho um pouco de receio de responder, porque cada papel serve para alguma coisa, serve para um determinado movimento, fim, né? Um fim, não é exatamente uma coisa específica, mas então tem efeitos que alguns papéis vão trazer melhor pra gente e outros nem tanto. E aí eu falo, ah, não, o melhor papel é esse aqui. Aí você vai lá, faz outra coisa que não foi o que eu fiz. E aí vai falar, puxa, não é bom não. A Kiara falou que esse papel era bom, mas não é não. Na verdade, ele tem, né? Ele era para uma coisa e você fez outra. E aí começa, né? Começa a gente ter essas dificuldades de entender o material. Então, cada coisa tem um propósito e eles vão até, né? Não é um limite, mas vai até, né? Aquele produto vai te entregar até ali o que ele se propôs a fazer. Então, entendendo o que o produto se propõe a fazer, né? Fica muito mais fácil trabalhar com ele. Olha, hein, tá ficando bonito. E aqui só tem verde, então a gente tá explorando bem os verdes. Eu vou, de novo, acrescentar um pouco mais de azul no verde. Uma paleta pequenininha essa, né? E eu vou aqui, ó, enquanto ainda tá levemente úmido, desenhar aqui e criar mais manchinhas. O azul pode ser cobalto, pode ser um azul ultramar, um azul que dê uma leve escurecida aí no seu verde. Ou se você não tem esse verde amarelado, você pega um amarelo e faz misturas para criar os verdes. Eu, quando comecei a estudar a fundo mesmo a aquarela, assim, estudar, que eu digo é treinar todos os dias, né? Ter uma frequência diária de trabalho, foi quando eu me dediquei mais à ilustração botânica científica. Então eu passava semanas num desenho só, para poder dar conta dele, né? E aí essa questão de produzir misturas é uma coisa que a gente pensa muito na botânica, né? A gente não faz uso tanto dos verdes prontos, e sim das misturas possíveis entre amarelos e azuis. Tanto é que eu vi um vídeo quando eu estava no Kew Garden, a professora passou pra gente um vídeo de uma outra ilustradora, que uma ilustradora do Jardim Botânico da Austrália. E aí ela estava falando, assim, né, do trabalho específico que ela estava produzindo, né, naquela época, quando fizeram a entrevista com ela, e ela tinha uma cartela de misturas infinita de verdes na verdade, o resultado eram os verdes, mas a mistura era de amarelos e azuis. Uma mistura infinita de amarelos e azuis. Então, assim, ela tinha completa noção das cores que ela tinha, né, possíveis na paleta dela para trabalhar e quais cores serviriam para ela fazer os diversos tons que ela precisava produzir para aquela planta que ela estava desenhando, que era um pinheiro, e aquele pinheiro especificamente tinha muitos tons de verde diferentes, porque tinham folhas muito, muito antigas e folhagens muito novas, e ela precisava dar conta num galho só, né, mostrar toda essa transformação
do próprio pinheiro. Eu voltei aqui com o tom, lembra que a gente fez um tomzinho no início? Voltei com ele aqui porque já teve necessidade de mais. E aqui só para finalizar ele, não ficar meio perdido no fundo, né? Bom, enquanto seca aqui, essa parte de dentro, interna, é amarelinha. Essa aqui tá bem lá embaixo, mas eu botei ela mais pra cima. É amarelinha, só pra gente poder enxergar, porque eu acho que dá um efeito bem bonito. Eu vou voltar pra cá pra fazer essa junção. Aqui, ó. Dá mais contraste nesse pedaço de cá. E aqui um pouco mais também. Nessa basezinha aqui. Um pincel úmido, um pincel molhado aqui, um pincel molhado de tinta e um pincel úmido só com água. E assim eu vou desmanchando. Bem suave. Ela é cheia de linhas, de caminho, de listras. Eu gosto de botar a listra, aliás, botar a linha e dar uma leve desmanchada, para não ficar muito marcado. Acho que fica mais suave, mais natural. Chegando ao fim aqui, também vou botar um pouco das linhas aqui para baixo. Fazer o último pontinho aqui, um pouco mais escuro, vou escurecendo de novo com o próprio azul. Não tô buscando nem outra cor. Só para marcar bem aqui esse movimento. Marcar bem o copinho dela aqui, né? Como fica bonito assim, essa basezinha aqui. Agora pintar a parte de dentro, que esse amarelinho aqui vai ficar lindo. Eu vou trabalhar aqui com o amarelo de cádmio. Dou essa primeira aguada, mas como é uma parte interna, a parte que tá mais na sombra, eu não vou nem esperar secar, eu já vou botar um ocre aqui. Meio pontilhado. E fazer também um tom de sombra aqui dentro, mais próximo aqui para baixo, ó. Nem mudei muito a paleta, misturei o ocre ao azul e verde que já tava ali. E ele já entra perfeito assim, sem fazer muita diferença. Então está aqui minha versão dessa Calas coloridinha, verdinha. Se vocês tiverem outras cores aí, podem testar, né? Esse papel funcionou, olha como ficou bonito. Ela é, né, não é extremamente detalhada, aproveitei a mancha dele aqui para criar essa sensação.
E aí, o que que vocês acharam desse aqui, que é o vídeo do Harmony? Esse é o Harmony Cold Pressed. É o número 6 do bloco, né? Se vocês depois forem trabalhar no bloco, ficar procurando, ele é o número 6 do bloco. O bloco é esse aqui, ó, Watercolor Selection, que eu tô usando desde o primeiro vídeo. É o nosso projeto aqui de fazer todas as 14 folhas em cima desse tema, né? De flores, folhagens e a gente experimentar tipos diferentes de papel e efeitos possíveis com cada um. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.